Mas o Nunes disse que não precisava desculpa, porque eu cheguei no horário, mas de qualquer forma eu quero dizer que eu tive aumento de serviço essa semana aí. Vocês estão sabendo, né, que eu tive aumento de serviço, né? Então, como eu tive aumento de serviço, eu tô me adaptando ainda, né? Uma coisa que eu não falei para vocês no domingo, né, e nem outro dia, mas, enfim, uma coisa que eu não comentei domingo, né? Eu tenho algumas ovelhinhas em Nova Trento, eu tenho algumas ovelhinhas em São João, tem agora ovelhinhas em Tijucas também, e tem algumas ovelhinhas espalhadas por aí. Algumas delas vão estar aqui no Encontro das Águas. Então a gente não, na verdade, não é só vocês que a gente cuida ou vai cuidar, né? Tem mais pessoas, então a gente tem que se virar nos 30. E ainda arranjar tempo para a família e para Deus nem se fala, né? 24 horas está sendo pouco. Não, mas tudo. E arranja tempo para tudo, né? Deixa eu só dar uma. Vamos começar a aula com louvor, que é melhor, né? Então, o Lucas, então, tá perdendo peso? Tá... Ô, pastor, o Encontro das Águas é segunda, terça e quarta? Exatamente. Dia 20... 22, 23 e 24. Dia da segunda. Já é segunda agora, já. Façam força de trazer muitos convidados, amigos e tanto, que nós estamos correndo atrás aí para caprichar. Então, com prática, todos os palestrantes já confirmados, são 12, 4 por noite. No Encontro das Águas, para quem não sabe, né? São ministrações curtas, de 20 minutos cada pregador. Então, o apóstolo Leandro, se tudo der certo, vai estar aqui também. Vai ter psicóloga pregando também. Cada noite uma equipe de louvor diferente. Ano passado? Não, outra psicóloga. É uma amiga nova da pastora Patrícia, lá de Itapema. É psicóloga e cristã também. É líder do grupo de mulheres que ela está participando lá. Amém? A Nice não falou nada? Oh, meu Deus. Alguém quer sugerir uma música aí? Deixar vocês escolher. Música? Eu não lembro. Louvor para lembrar de cabeça, nome, não é comigo. Deixa eu procurar. Que a tua glória fez comigo. Não, vou botar aqui uma que eu gosto de cantar essa música. Essa música é Canção de Simeão. Eu gosto dessa música que aquela letra é linda também, né? Mas é uma música que encaixa bastante para a tonalidade da minha voz, né? Isso também é importante, né? Para quem canta. Né? Tem música que não fecha com a voz da gente, né? Tem que estar mexendo no tom e tal. Vamos ficar de pé então, pessoal. Uma boa noite para todos vocês, sejam muito bem-vindos. O pastor está com um tipo de machucadinho aqui na boca. Ao mesmo tempo, muito feliz, porque depois de 5 anos, aproximadamente, banguela, né? Hoje eu consegui... eu tive que fazer 5 implantes, né, nos últimos anos aí. E hoje eu terminei o último. Tá lá? De perto me atrapalha. Que o meu grau é mais para longe, é só 0,5 para longe. Aí de perto... Não é grau alto o teu, então? Não. O pastor tem que enxergar bem, né? Oi? Você estava lente? Não uso lente. Mas de perto me atrapalha, porque de perto ele é para longe, né? Então eu gosto, em casa eu fico todo sem óculos, eu não gosto de usar. Um dia ainda vou fazer aquela cirurgia e... Correção de grau. E não vou precisar mais de óculos, Mas hoje o Evangelho é boas notícias, né? Hoje, depois de conseguir finalizar o meu último implante, né?
que era um dente aqui de cima que ninguém via, né? Mas quando eu ia sorrir, é aquele sorriso assim, meia boca, que a gente não quer abrir a boca toda, né? Por causa da falta de dente. Né? Agora eu posso sorrir com todo o direito, que está todos os dentes agora no lugar. Né? Então, infelizmente, a gente não tem uma... Tem pessoas que têm uma... Como é que chama? Uma dentição mais resistente, né? A pessoa dificilmente dá uma cárie. Eu, infelizmente, não tive esse privilégio, porque desde criança sempre lutando contra cárie, tratamento de dente e tratamento de canal e a vida toda essa luta. Limpeza de dente, o tratamento ficou bobo, e sabe o que é na cabeça? Tem gente que nunca teve uma cárie na vida. Isso de que é um dom de Deus, né? Também nunca tive uma graça. Né? Amém, queridos. Vamos estar orando então, vamos estar adorando a Deus. Depois a gente vai começar hoje uma lição nova. Nós vamos estar estudando sobre a graça e a salvação. É uma lição que vai ser uma delícia falar sobre graça, né? Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui reunidos, Senhor, para estar aprendendo a Tua palavra e também aprendendo uns com os outros, Pai. Nós declaramos mais uma vez que, Espírito Santo, Tu tens liberdade nesse lugar. Fica à vontade no nosso meio, nos instrui, nos orienta, nos abençoa, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos adorar a Deus. Meus olhos viram a salvação, a luz para o mundo, esperança da terra. Eu não sou mais meu, eu não sou mais meu. Tu és a minha força, o trigo esmagado, vinho novo e eu não sou mais meu, eu não sou mais meu. És a fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar e o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é minha promessa, eu gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, o meu amor por ti não será um segredo. E essa é minha promessa, eu gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, o meu amor por ti não será um segredo. És a fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar e o olhar
promessa, eu gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, o meu amor por ti não será um segredo. E essa é minha promessa, eu gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, o meu amor por ti não será um segredo. Sim, Senhor Jesus, nós não queremos ser crentes 007, Senhor. Nós não queremos ser cristãos escondidos. Como diz a tua palavra, Senhor, ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo do velador, Senhor, mas se coloca num lugar bem alto, para que todos possam ver a sua luz. Como está escrito, Senhor, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Se esse sal se tornar insípido, para nada mais serve senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Nós somos a luz do mundo, diz a tua palavra. Na verdade, o Senhor é a luz do mundo. E nós precisamos fazer com que essa luz possa brilhar nas nossas vidas, a cada dia mais. Que nesse lugar, Pai, onde estamos aqui, estudando a tua palavra, aprendendo da tua palavra, se nós possamos ser capacitados a um nível mais profundo, preparados, moldados, capacitados, alicerçados, para que possamos levar esse sal, levar essa luz, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Graça e salvação. Se alguém quiser guardar em casa, primeiro que levantar a mão ganha um esbocinho do é o esbocinho do batismo com o Espírito Santo. Essa colinha aí do batismo com o Espírito Santo é um extra, né? A gente já tem aqui na nossa apostila a lição do batismo com o Espírito Santo, batismo no Espírito, mas eu acrescentei algumas informações a mais, né? Que Deus, nesses vários anos ministrando no encontro face a face com Deus, o próprio Deus me deu a ministração do batismo no Espírito Santo, Deus me deu ela, né? Me deu toda uma sequência, então eu acabei criando um esboço e eu incrementei aqui na nossa aula para tornar a aula um pouco mais rica, né? E a aula foi gravada, né? Foi dividido em 5 partes, se não me engano. Está tudo ali no canal do YouTube e está sendo compartilhado no grupo nosso também. Se alguém tiver alguma dúvida, é só mandar um zap que eu já respondo, tá bom? E a partir de agora, então, a gente vai continuar o nosso novo tema, graça e salvação. Vamos para frente? Então vamos lá, por que eu preciso disso? Por quê, né? Você já deve ter se perguntado por que parece ser tão difícil se achegar a Deus, andar em seus caminhos e permanecer na sua presença, não é? O mais difícil é o permanecer.
A impressão que se tem é que estamos na contramão ou nadando contra a correnteza, não é verdade? Verdade, o Evangelho nos leva na contramão do mundo, né? O fraco é que é forte, o louco é que é o sábio. E é um caminho de cruz, onde você tem que aprender a amar até o próprio inimigo, né? Isso não é qualquer um que está disposto, só Jesus ensina essas coisas, né? A essa altura já entendemos que o pecado de Adão e Eva no jardim do Éden atingiu toda a humanidade e nos afastou de Deus, trazendo condenação sobre toda a humanidade. Entendemos que a morte passou a existir e fazer parte da raça humana. Deus determinou antes que o pecado acontecesse que se o homem pecasse, morreria. Gênesis 2, do 15 ao 17. Versículo 25, também Gênesis 3. Depois, novamente, ele ressaltou que toda alma que pecasse morreria. Ezequiel 18, 4. Né? Lá vai estar escrito, né? A alma que pecar morrerá. Né? E a gente, lembrando sempre que essa morte aqui não necessariamente é uma morte física, mas quando nós pecamos a gente morre espiritualmente, né? Os nossos pecados acabam, a Bíblia diz em Isaías, né, que eles fazem separação de Deus e encobrem o seu rosto para que Ele não nos ouça, né? Em se tratando de casamento, dependendo do tipo de pecado que eu cometo, Deus nem ouve a minha oração, né? Está em 1 Pedro. Aqui diz, né? 1 Pedro 3, 7, né? Igualmente, vós, maridos, vivei com os seus esposas, né? Com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais frágil, como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, ó a graça aí, ó, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então aqui diz que se o homem não tratar a mulher com honra, né, Deus nem recebe a oração dele. Isso aqui é muito sério, né? Para nós meninos. Deus primeiro pega os meninos, né? Depois pega as meninas. Sempre assim na ordem. Então, após a queda de Adão e Eva lá no paraíso, né? Rapidamente a raça humana se degenerou, né? Provocando a ira divina e um afastamento cada vez maior do relacionamento com Deus. No dilúvio, Deus decide destruir a humanidade devido ao pecado que tomara conta da terra. E Deus então decidiu destruir tudo e recomeçar tudo com Noé. Gênesis 6:13. É uma curiosidade que você vai ver muitos pastores dizendo que Deus se arrependeu de ter feito o homem e por isso enviou o dilúvio. Eu fui estudar lá no original, no hebraico, e eu cheguei à conclusão que a melhor tradução não é se arrependeu, porque não combina Deus se arrepender, né? Então a tradução mais correta é Deus se entristeceu, né? E aí eu provo que Deus fica triste, né? Assim como Jesus ficou triste quando Lázaro morreu, né? E ficou profundamente triste, a Bíblia diz, né, que o espírito dele se perturbou, né? Então Deus fica triste também. E aí ele se entristeceu de ter feito o ser humano. Então essa é a tradução mais correta, né? E aí ele decidiu então enviar o dilúvio e começar tudo de zero com a família de Noé. Depois, as cidades de Sodoma e Gomorra também foram destruídas por causa do pecado, né? Gênesis 19:13. Deus, então, depois na sequência, ele faz uma aliança com Abraão e a sua descendência, para que sejam o povo de Deus na terra e instrumento de sua justiça, né? Através de Israel, Deus elimina o povo da terra, que era idólatra, duro de coração e amante do pecado. Êxodo 34, do 11 ao 17.
E posteriormente o povo de Deus, que já era duro de coração e já houvera dado trabalho ao Senhor antes mesmo de entrar na terra da promessa, se contamina e é destruído. E aí vocês conhecem a história, né? Deus levanta Caleb e Josué com a nova geração para entrar na terra prometida. A geração velha morreu tudo no deserto. E depois, na sequência da história, lá na frente o povo de Deus também é contaminado, e Deus levanta, na mesma época, Jeremias, né, para advertir o povo não ouve Jeremias, não dá crédito para o profeta, e vai passar, todo mundo vai parar cativo na Babilônia. E eles ficam presos na Babilônia por 70 anos, né? Até que Deus levanta um homem ímpio, chamado Ciro, que ele vem na madrugada, pelo canal do rio, ele entra e consegue promover ali a grande libertação do povo, né? E o povo é liberto da escravidão da Babilônia, e eles então voltam para sua terra e começam a reconstruir tudo do zero. Amém? Um resuminho da história da humanidade, né? Até aqui. Deus muitas vezes intervindo no povo que vinha para ele e caía no pecado. Se voltava para ele e caía no pecado. Se voltava para Deus e caía no pecado. E assim foi a história da humanidade, né? E até os dias de hoje, se Deus de tempos em tempos não intervém na própria igreja, a própria igreja está arriscada a esfriar, se desviar, né? A igreja que eu digo como um todo, assim, né? Então Deus está sempre intervindo, e a gente consegue, para quem é sensível, você percebe que existem cultos e cultos, né? Tem aquele culto assim que você vê, meu Deus, Deus está aqui. Coisa tá estreita hoje, né? É Deus muitas vezes intervindo, né? Para que os propósitos dele se cumpram, né? Porque se Deus não faz isso, muitos podem se perder, né? Quando a gente percebe que é Deus mesmo que está no negócio, opa, vou andar na linha, porque Deus é fogo consumidor, como a pastora Alice colocou hoje de manhã ali na mensagenzinha do dia, né? Ele é fogo consumidor, então de Deus, como diz a palavra, de Deus não se zomba, né? Ele é bom, ele é amor, mas ele também é fogo consumidor. Então, resumidamente, a conclusão que a palavra de Deus nos deixa é que não há homem sequer na terra que não tenha pecado, né? Eclesiastes 7:20. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, né? Então, todos nós aqui estamos aqui só por causa da graça. Então, não temos o direito de se achar melhor do que ninguém. Como diz a palavra, né? Quem disser que não tem pecado, né? Pode pregar a pedra aí. Não tem, né? Todos nós aqui, é só pela graça que a gente chegou até aqui, né? Ninguém pode se gloriar na sua bondade e justiça. Isaías 64:6, a Bíblia diz que todos os nossos atos de justiça são como trapo de imundícia, né? O que é o trapo de imundícia? Durante muito tempo a gente ouviu os pregadores dizer que era os panos, né, que as mulheres utilizavam naquela época. Não existia Sempre Livre, não existia esses OB, né, para intervir no período menstrual da mulher. Mas eu, estudando mais profundamente sobre esse assunto, outros teólogos, eu cheguei à conclusão que a tradução mais correta do trapo de imundícia eram panos que eram utilizados para encobrir as feridas dos leprosos, né? Então, a doença da lepra era muito comum naquela época, né? Então, os leprosos eles usavam um pano que é para tapar as feridas, e quando esse pano estava muito imundo, eles tinham que descartar esses panos, e era chamado de trapo de imundícia. Então, aqui a Bíblia diz que toda a nossa justiça humana ela é comparada a um trapo de imundícia, ou seja, algo descartável, né? Isso prova que a nossa justiça ela é extremamente falha. Nós
Então, por isso que nós não podemos nos gloriar de nada, né? A Bíblia diz que se alguém quiser se gloriar em alguma coisa, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou Deus e que faço justiça na terra. Então, a nossa única glória é conhecer a Deus, conhecer a Jesus, né? Ainda hoje, para a honra e para a glória de Jesus, hoje foram dicas que Deus queria me animar, porque eu ganhei 2 elogios de 2 pessoas diferentes, assim do nada, assim. Então, eu achei que foi Deus que queria me animar hoje. A gente fica constrangido, né, quando a gente ganha um elogio, né? Que não é sempre, né? Mas a verdade é que até esses elogios são só para a glória de Deus, porque perante a Bíblia nós não podemos se gloriar de nada. É só Ele que faz essas coisas que é para a gente motivar a gente, né? Para a gente vai lá Lucas, não para, vai lá Nunes, não desiste. É assim que Deus faz, né? Então todo homem já nasce no pecado e sob a condenação, né? A Bíblia diz no Salmo, né, que iniquidade eu fui formado, disse Davi, né? Romanos 3:23, né? Todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus, né? Salmo 51:5, ali Salmo 51:5 vai dizer, só bem rapidinho aqui. Certamente iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Então a gente já nasce com essa semente do pecado, né? Quem aqui já teve filho, você vai prestar atenção que a criança ali está mamando ainda, e tem hora que a mãe tem que dar um tapinha na mão dela, está mamando ainda, é bebezinho, mas já rena, já grita com a mãe, já faz careta, né? Que já nasce com uma coisinha ruim ali dentro, que a mãe às vezes tem que dar um tapinha na mão, tem que tirar o bico, tem que fazer alguma coisa para entender que a mãe não gostou. É ou não é verdade? Né? E é bebê. Então, ou seja, aquela raiz que vem lá de Adão e Eva já nasceu, né? Já vem a sementinha do mal ali dentro daquela criança, e ela vai precisar crescer e ganhar suas primeiras varadinhas, né? As primeiras correções, para entender que não é por aí o caminho. E se o pai não usar a varinha, a coisa toma um curso que só Jesus na causa depois não tem mais volta, né? Então, só uma intervenção de Deus. Romanos 5:12 também. Então, mesmo sem fazer ainda nada de errado, já nascemos com a semente do pecado. Vamos ler aqui Romanos 5, do 19 ao 21. Oi? Porque nós somos descendentes de Adão e Eva. E quando Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden, o caráter deles foi corrompido. Eles tinham o caráter de Deus, eles foram criados em imagem e semelhança de Deus. A palavra imagem significa que eles foram criados com o caráter de Deus. Então não havia pecado. Eles tinham a mesma essência de Deus. Mas a partir do momento que eles quebraram o princípio, que eles desobedeceram, eles perderam o caráter de Deus. Então agora eles ficaram descaracterizados. E por isso que o pecado entrou neles. E agora todo mundo que descende de Adão e Eva, inclusive nós, já nasce com a semente do pecado. Está dando para entender? Agora tem uma coisa, Jesus veio a esse mundo, morreu na cruz e pagou o preço para que essa maldição do pecado fosse desfeita. Né? Então nasce com a semente do pecador, não nasce pecador. Nasce com a semente do pecado, exatamente. Nasce pecador? Está quase no mesmo, né? Só que assim, ó, se até essa idade, a criança até essa idade ela é considerada inocente. Isso, exatamente. Aí, depois de uma certa idade, ela já tem consciência de escolher se ela quer continuar com a semente, dando fruto, ou se ela quer, entendeu? Ela nasce com a semente do pecado, porém, até uma determinada idade, o que ela faz não pode ser considerado pecado, porque ela ainda é inocente, ela não tem razão, no entendimento ainda. Então Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Agora, a partir do momento que aquela criança já começa a tomar um conhecimento, né? A minha esposa estava falando hoje que ela se batizou com 11 anos de idade, porque com 11 anos de idade ela já tinha uma maturidade para entender o que ela estava fazendo, descendo as águas. Então, cada pessoa varia a idade. As mulheres geralmente amadurecem mais cedo. Né? A Bíblia não tem idade, então. Não tem uma idade definida. Não Eu já tem. ouvi falar sempre 7 anos. Não tem. 7 anos. Depende de criança para criança. É quando a criança começou a cair a ficha. Né? Quando ela começa a entender... Oi? Saber o que é certo e errado.
ela já começa a ter uma noção do que é certo, do que é errado, do que é pecado, aí muda de figura, né? Romanos 5, do 19 ao 21, diz assim, pois como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, ó, então aqui ele foi feito pecador, né? Então não é só semente do pecado, né? Assim pela obediência de muitos, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou pela morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Esse versículo eu citei lá na Marcha para Jesus em Nova Trento. Né? Foi uma palavra que Deus me deu para o município de Nova Trento há muitos anos atrás, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por isso eu creio que Deus vai transformar aquela cidade. Assim como eu creio que Ele vai fazer isso em Canelinha, vai fazer isso em São João, Nova Trento, esse Vale do Rio Tijucas vai ser transformado. Eu creio nisso. Então a gente já nasce com a semente do pecado. Alguma dúvida? Não. A consequência do pecado, além da morte, é que, como já estudamos, nosso Deus é santo, justo e verdadeiro. Nele não há treva alguma. 1 João 1,5, Tiago 1,13. Deus, em sua santidade, não tolera o pecado e não pode conviver com o mesmo. Por isso, o homem em pecado não pode ter relacionamento com Deus. O meu pecado coloca uma barreira entre eu e Deus, embora não limite a Deus. Né? Isaías 59:1, um texto que eu já tinha citado antes, né? Ali diz que as nossas transgressões nos separam de Deus, né? Encobrem o rosto dele ao ponto que ele não nos ouça. Né? Então, quando uma pessoa está em pecado e ela não se arrepende do pecado, é como se Deus fizesse isso aqui, ó. Ele fecha o olho e o ouvido. Né? Então, às vezes, isso explica por que parece que às vezes que Deus está mudo. Né? Tem pessoa, mas Deus não fala comigo. Se Deus não fala com a pessoa e está muito tempo sem falar, abre o olho que tem alguma coisa estranha aí. Né? Às vezes tem algum pecado não confessado que eu preciso confessar e me arrepender. Né? Porque Deus, Ele fala, Ele é real. Né? O normal para alguém que tem uma vida de santidade é ouvir a Deus todos os dias. Alguns têm mais sensibilidade, a voz do Espírito Santo, outros têm menos, mas Deus fala todo dia com a gente. Né? Claro, é importante ler a Bíblia também, né? Porque a principal forma de Deus falar é através da Bíblia. Né? O pecado surgiu entre os anjos que se rebelaram contra Deus antes da criação do homem. Isaías 14, do 12 ao 14, lá fala da capetada, né? O capeta que disse, eu vou subir, né, no trono de Deus, eu serei semelhante ao Altíssimo, né? E aí Deus, tu vai ser. Derrubou o capeta e ele caiu, e uma terça parte dos anjos caíram juntamente com ele, né? Então o pecado já começou lá no céu. Lá já teve, mesmo que engraçado, mesmo que um lugar que já era totalmente santo, não havia pecado, mas, de alguma forma, com a permissão de Deus, essa semente do mal brotou no coração de Lúcifer, né? Satanás, e inflamou o coração dele ao ponto dele desejar tomar o lugar de Deus, né? E por isso ele foi expulso, e uma terça parte dos anjos foram expulsos juntamente com ele, que era a turminha dele, né? Então, é uma desobediência aos princípios de Deus e um desvio do propósito de Deus para a vida de todo homem, que foi criado para o louvor de sua glória. O pecado é uma espécie de mola propulsora que nos leva a fazer não exatamente o que é errado, mas o que nos leva para longe de Deus, e que nos leva a uma vida de independência do Criador. Né? Guarda bem uma coisa, queridos. Se você guardar isso é uma chave de ouro, tá? O maior sinônimo da palavra humildade é a dependência.
Deus está o tempo todo criando situações que faz a gente ficar em dependência dele. Aquelas situações, meu Deus, e agora? O que vai ser? Como é que vai ser meu amanhã? Opa, glória a Deus, dependência. Deus nos coloca em situações para fazer com que a gente dependa dele. Quando você está numa situação que, meu Deus, e agora? Que bom, porque Deus está provocando a dependência. Porque quando está tudo, as contas tudo paga, está tudo muito fácil, dinheiro está sobrando, é só alegria, é só vitória, não tem dificuldade nenhuma, não tem luta nenhuma, não tem desafio nenhum, a tendência da gente diminui a oração, quando não cessa a oração, né? Diminui a leitura bíblica. Para que eu vou fazer na célula hoje? Nem estou com vontade. Que eu vou no culto hoje, acho que eu vou ficar em casa, vou assistir culto online, né? Que agora tem a nova modalidade de culto, né? Culto online. Então eu vou assistir culto online, faço uma pipoquinha quentinha, né? Um suquinho, sento na minha frente da televisão e vou assistir o culto online, né? Para que mesmo? Né? Não preciso me incomodar, pegar esse frio de inverno, entrar na igreja, não é verdade? Então, quando está tudo muito fácil, a independência vem bater na porta do coração. Isso é muito perigoso. Porque independência e orgulho é a mesma coisa, né? E o orgulho precede a queda. Então tem que estar muito... Quando Deus provoca situações de dependência, só dá glória. Porque está no lugar certo. É a hora... É Deus te chamando para orar mais, é Deus te chamando para buscar mais. E enquanto eu estiver em oração, em busca, em temor, eu estou protegido. Por mais que pareça que está tudo difícil, mas eu estou protegido. Agora, quando está tudo fácil e eu não preciso mais orar, não preciso mais buscar, opa, toma cuidado. Cuidado que a queda está muito perto. Pode falar. Essa parte que o pastor ministrou ali sobre o pecado, de confessar o pecado, né? Se eu tenho consciência de um pecado meu que não foi confessado, isso pode gerar até possessão. Depende do tipo do pecado, né? Porque possessão demoníaca não é qualquer tipo de pecado, né? Geralmente, tem crentes que não acreditam nisso, tá? Existem centenas ou milhares de cristãos que defendem a tese de que um crente de verdade não pode ficar possesso. Mas existe um livro chamado Porcos na Sala, onde o autor ele prova biblicamente que é possível sim um crente ficar possesso. E inclusive a Bíblia diz que aquele que se une à meretriz se torna uma só carne com ela. Então, se um homem ou mulher tiver relacionamento sexual com uma prostituta ou um cafetão, né, que tem o demônio da pombagira, né, essa pessoa, aquele demônio passa para ela. Porque quando você tem relacionamento sexual, se torna uma só carne com a pessoa. Então, o que está nela passa para você. Né? Então, não é qualquer tipo de pecado, mas tem pecado que transfere demônios mesmo. E a pessoa pode ficar possessa. E eu já vi crente possesso. Então, eu não duvido não, porque eu já vi. Eu já vi. Então... Por o fato de não ter sido confessado, porque a pessoa em si tinha vergonha do que aconteceu. Mas o que mais acontece é a opressão, né? O demônio não tem acesso ao corpo inteiro da pessoa, mas ele consegue afetar a mente dela, né? Afetar a memória e influenciar a mente dela em escolhas e decisões e comportamentos, né? Isso é o que mais acontece, né? A opressão, né? Então, ao ponto de em Eclesiastes tem um texto que diz que a opressão faz a pessoa ficar meio doida, né? E é o próprio Deus permitindo, muitas vezes, o inimigo agindo para que a gente se volte para Deus, né? E peça perdão, e se humilhe, e confesse e deixe. Que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, né? Mas aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Foi um dos versículos do primeiro item da minha série Vida com Abundância, é o primeiro item que eu ministro. Aquele que confessa e deixa alcançar a misericórdia, né? Mas quem encobre nunca prosperará. Então, se eu quero prosperar, eu preciso confessar o meu pecado e abandonar o pecado. Amém? E esse confessar é importante que
é importante que não seja só para Deus, tá? Tem pessoas que defendem a tese, eu confesso só para Deus. Em primeiro lugar para Deus, mas é importante ter pelo menos uma pessoa de confiança, de preferência um pastor, uma autoridade, que você possa abrir o teu coração. Porque a Bíblia diz em Tiago que para receber a cura eu tenho que confessar um ao outro. Então, se eu confessar para Deus, Deus me perdoa, mas eu só recebo a cura quando eu confesso para o outro. Porque quando eu confesso para o outro, eu sou liberto. Enquanto eu ainda não confesso para o outro, eu ainda não estou totalmente liberto, porque eu ainda tenho medo de falar daquele erro que eu cometi. E se eu tenho medo, medo também é uma brecha. Então eu preciso, quando eu tenho a coragem de abrir o coração e falar, ali eu sou liberto. Né? E eu sou curado também. E aquele pecado depois, até mesmo se o diabo vier me acusar, aquilo já não me acusa mais. Por quê? Porque já foi confessado. Né? Lembra quando Jesus curou 10 leprosos? Jesus curou os 10 e ele disse, agora vão e se apresentam ao sacerdote. Por quê? Porque a lei ensina que tinha que se apresentar ao sacerdote. E aí eles foram, mas só um voltou para agradecer. E então, é um princípio. Né? Você tem que se apresentar diante... Agora, eu, por exemplo, eu já cometi pecado com a minha esposa, já falei com ela, e eu fui e confessei para ela, pequei, pisei no tomate. Ela também é sacerdote, porque em Cristo não existe diferença de sexo. A Bíblia diz que nós somos povo eleito, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, sacerdócio real. Isso é só para homens? Não, mulher também. Porque em Cristo não há distinção de sexo. Existem hierarquia. Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Então, para quem é casado, existe uma hierarquia. Mas não quer dizer que a mulher também não é sacerdote, a mulher também é. Só que tem uma hierarquia, né? Mas ela também é. Então, se eu confesso o meu pecado para minha esposa, pronto, ela é sacerdote, parou nela, acabou. Dali para frente o diabo não tem mais poder. Já foi confessado o pecado. Mas se eu não confesso para ninguém, o diabo ele pode usar esse argumento para nos ferir, né? Para nos acusar, que esse é o papel dele. Né? Então, é importante para a gente receber cura, libertação completa e avançar. Deixa eu perguntar uma coisa, pastor. Sim? Porque o medo, assim, às vezes eu sinto medo, eu não sei de onde vem esse medo. Medo de alguma coisa, eu tenho medo de alguma coisa, mas eu não sei de onde vem, não sei explicar. Medo, assim. Tipo assim, eu estou dentro de casa, estou fazendo meu serviço, daqui a pouco vem uma coisa assim, um medo. O coração aperta. Uma coisa assim. Uma angústia. Um medo, né? Eu estou dirigindo, daqui a pouco, eu boto louvor, tudo, mas daqui a pouco me vê um medo assim de repente, uma coisa assim na minha frente. Medo. Se é algo que aparece do nada, de repente, tem tudo para ser algo espiritual, né? Algo espiritual, que aí a gente precisa agir nesse momento, né? E repreender. Como eu já falei para vocês que existe a tristeza comum, existe uma tristeza provocada pelo próprio Espírito Santo de Deus, que é que produz o arrependimento, né? Que é uma tristeza provocada por Deus para que haja um arrependimento. Mas existe um tipo de tristeza que é totalmente espiritual. Às vezes o demônio, mesmo sem pecar, ele tenta de alguma maneira te acessar e com vozes, né, que são chamados dardos inflamados do maligno, são pensamentos que ele lança na tua mente, e agora a tua vida, olha só o que vai ser de ti agora, aconteceu tal coisa, e ele vem com pensamentos para te botar para baixo. O papel dele é esse, é te deixar triste. Ele quer roubar a nossa alegria. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então ele faz de tudo para roubar a nossa alegria. E se eu não detectar que existe um espírito de tristeza, de angústia, de desânimo, me cirandando ali para tentar me botar para baixo, e eu não repreender isso, ele pode me atingir, e daqui a pouco eu estou numa deprê. O medo paralisa. E o medo é a mesma coisa. Que a Bíblia diz que no amor não há medo. Então, quando eu estou em amor e eu estou próximo de Deus, não pode existir o sentimento de medo. Então, o medo geralmente ele é provocado. Né? Mas não permanece, né? Não, vai, né? Eu tenho que ser ágil, né? Eu repreendo, daí eu digo,
Exatamente. Surgiu o sentimento de medo, eu tenho que repreender. Não, Senhor, não me... E eu tenho que declarar a palavra. A Bíblia diz que Jesus venceu Satanás no deserto com a palavra. Então, se ali no caso foi a fome, né? Vocês conhecem a história, né? Primeiro o diabo disse: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão, né? Aí Jesus disse: não, está escrito, não só de pão viverá o homem. Aí ele levou no pináculo, né? Está escrito, lança-te daqui abaixo. Jesus disse: não, também está escrito, não tentarás ser teu Deus, né? Aí ele levou lá no monte: tu disse, reino te darei, se prostrado me adorares. Aí Jesus usou a palavra pela terceira vez. Está escrito, somente o Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele prestarás culto. Mas se o diabo tentasse Jesus no medo, como é que Jesus poderia responder? Com as palavras de Paulo, né? Está escrito, no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ou está escrito, o Senhor não me deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Então eu sempre uso a palavra. A palavra é a espada. É a única arma da armadura de Efésios 6 que ela serve para defesa e para ataque. Agora, eu tenho que ter ela, como Deus disse para Josué, né? Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Então a palavra tem que estar na minha boca. Eu tenho que reagir com a palavra. Se eu não reajo, o diabo faz a festa, né? Eu tenho que lembrar que eu estou numa guerra. E essa guerra, ela é vencida com a palavra. A palavra é a maior arma que nós temos. Então eu tenho que reagir, eu não posso ficar inerte. Só que, claro, é uma batalha, às vezes não consegue reagir. Às vezes o inimigo consegue nos atingir, né? Segunda, terça, nós estamos quarta. Domingo, segunda e terça, 3 noites que eu me acordo, 1h pouco da manhã, mas numa guerra espiritual, numa guerra. Daí eu levanto e digo, eu sei o que eu vou orar, depois eu oro, fico um tempo e eu durmo de novo. Mas uma guerra. Eu falei, não sei se foi para o Lucas ou... vocês não têm noção das guerras que eu tive na mente nessa última semana, por causa dessas decisões que precisavam ser tomadas, né? Foi algo assim insuportável, assim, foi algo assim realmente, não tem nem como descrever. Foi muito forte mesmo, que a gente só conseguiu realmente vencer pela graça mesmo, porque foi algo muito forte. Assim, o inferno inteiro queria que a gente desistisse, né?